Juriscast, o seu podcast jurídico. Bem-vindo, entusiastas da inteligência jurídica! Eu sou o Thiago Facchini e desejo a cada um de vocês as boas-vindas a mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Lembro a cada um de vocês que este e todos os demais episódios estão disponíveis gratuitamente em todas as plataformas de áudio, como Spotify, Deezer. Nossos rostinhos também estão lá no YouTube, você pode acompanhar por lá. Mas outras plataformas como SoundCloud, Google e Apple Podcasts. Em todas elas, este e todos os demais episódios do Juriscast estão gratuitamente disponíveis para você consumir a qualquer momento e em qualquer lugar. Legal! Feita aí a nossa introdução ao Juriscast, vamos falar sobre o tema de hoje, que é um tema super legal, um tema polêmico e um tema não tão comum, talvez algumas pessoas da nossa audiência nem conheçam, né? Hoje nós vamos falar sobre horas in itinere e vamos discutir aí riscos e oportunidades tanto para advogados quanto para departamentos jurídicos, tá? Então, para isso, para falar sobre esse tema, nada melhor do que um especialista. Então, hoje eu convidei o Dr. Elton Luiz, ele que é advogado trabalhista desde 1986, presidente da OAB Subseção de Araponga por 2 mandatos, provedor da Santa Casa por 2 mandatos também, associado da AATR e advogado militante. Seja muito bem-vindo ao Juriscast, Dr. Elton Luiz. Obrigado, Facchini. É um prazer imenso estar aqui com vocês, tentando aí dirimir algumas dúvidas, né, nesse tema tão polêmico, que é as horas in itinere, que tem trazido grande dificuldade tanto para o empregado como para o empregador, né? Então vamos lá, estou à sua disposição. Legal, vamos lá. Nossa audiência aqui ela é mista, né? Composta por advogados de escritório, advogados de departamentos jurídicos, estudantes de advocacia. Então, no início aqui da nossa conversa, eu gosto sempre de colocar a nossa audiência na mesma página. Por esse motivo, eu gostaria que você resumisse para a gente aí o significado literal, digamos assim, de horas in itinere e o seu contexto jurídico para que quem ainda não sabe do que se trata, quem não conhece o tema, consiga resumidamente saber do que vai se tratar essa nossa conversa de hoje. As horas in itinere, como o significado de uma palavra em latim, é a hora de estrada, é a hora que o empregado está no seu deslocamento da sua residência até o trabalho, da mesma forma no retorno. Então essas são as horas in itinere, tá? É a hora de deslocamento que o empregado tem da sua casa ao trabalho e vice-versa, tá? Legal. Esse tema in itinere, né, por ser justamente uma palavra em outro idioma, às vezes não nos soa diferente ao ouvido. E comigo foi assim, eu estava conversando com um colega e no caso falamos sobre a atuação em usinas, né? Usinas aí normalmente ficam em áreas rurais e tudo mais, e por isso eu achei legal trazer o tema para esse nosso papo. Nesse momento nós falamos, né, sobre a situação e o uso desse tema por conta também da reforma trabalhista, né? A gente recentemente passou aí por uma alteração na nossa legislação trabalhista. Então, sob a luz, né, da reforma trabalhista ou da mudança, né, na reforma trabalhista, eu queria que você comentasse para a gente assim, como é que era antes e o que mudou, principalmente que os advogados e as empresas precisam ficar atentas daqui para frente. Verdade, pois com essa emenda constitucional tentaram tirar esse direito dessas horas de deslocamento justamente pelo seguinte: a empresa logicamente dispõe de um veículo confortável, leva o empregado até o local. Então, a princípio, entende-se que não seria justo que essas horas seriam tidas como hora extra. Então, o entendimento aí do legislador com essa alteração foi extirpar esse direito a horas extras, né? Só que aí, Facchini, esbarra em princípios lógicos da CLT, que lá no artigo 4º da CLT garante o tempo de serviço, o período que o empregado está à disposição do empregador, isso é tempo de trabalho. Então, aí que vem essa contradição. O empregador oferecendo um veículo confortável, ele é ainda obrigado a pagar essas horas?
exemplo clássico que você citou, né? A área rural, a área agrícola. Há de se entender que não tem como o empregado se deslocar até o local de trabalho, a não ser através da condução oferecida pelo empregador, né? Então, aí, se o local é de difícil acesso, né, não é servido por transporte público, não tem como deixar de pagar essas horas em etílico, tá? Então, infelizmente, essa matéria vai ainda passar por muita briga jurisprudencial. O TST vem fixando o direito com base numa súmula, a súmula 90, que estabelece que se o local é de difícil acesso, não é servido por transporte público, e se for servido por transporte público é incompatível o horário do transporte, ele tem que pagar essas horas em etílico, tá? Então, infelizmente, né, não tem ainda como o empregador se ver livre disso, tá? Não tem como ainda. Entendido. Eu usei aqui um exemplo, né, por conta aí da minha experiência, que faz sentido, né, por até imaginar a situação, né, uma usina, por exemplo, de cana-de-açúcar, fica numa área distante, né, de difícil acesso, distante aí da área das cidades, assim, né, mas existem outros mercados, outros segmentos que quem está nos ouvindo assim pode eventualmente tá próximo, né, de uma empresa desse outro tipo e ter aí alguma oportunidade para trabalhar com esse tema, ou alguém pode estar trabalhando numa empresa desse outro segmento e ainda não percebeu que existe aí um risco ou que precisa ser tratada aí essa prevenção desse tipo de lead. Que outros, né, segmentos e mercados o senhor já viu acontecer esse tipo de lead? Um exemplo clássico é no serviço de manutenção das estradas, né? Você vê lá que os funcionários são deslocados de uma determinada cidade e são colocados em transporte, demorar 1-2 horas até o local de pavimentação da estrada, e esse tempo realmente não tem como ser diferente a não ser tido como hora extras, né? Um exemplo também clássico, as minas de solo, né, onde do local onde o empregado é pego até a mina, até a boca da mina, esse tempo de percurso também é um local de difícil acesso, não é servido por transporte público, né? Então, o empregador tem que realmente estar atento aí. Ou ele consegue fixar a jornada do deslocamento dentro das 8 horas diárias, né? Ou a 44 semanal, ou então ele se obriga realmente a pagar essas horas extras. Exemplo bem do trabalho noturno, né? Numa cidade de grande porte, o trânsito se encerra lá meia-noite, então não tem que se deslocar à noite para o local de trabalho, a não ser através de um transporte do empregador. Então, o direito só vão estar realmente garantidos pelo empregado, local seja de difícil acesso, não seja servido por transporte público. Se existir o transporte público, seja incompatível o horário, ou em determinado percurso, habilidade de horário. Então, esse percurso não é tido como itinerante, tá? Então, vamos dizer lá que ele tem 1 hora de transcurso, de período, se deslocar. Porém, meia hora ele tem um transporte público, né, e seja compatível. Então, a lei entende que aí o empregador não é obrigado. Então, essa súmula 90 está sendo aplicado ainda, tem muito ainda para se discutir. O ST tem aplicado essa súmula, mesmo porque, se você for analisar a Previdência Social entende que o período, esse tempo de percurso que o empregado se deslocar e se sofrer um acidente, a lei garante ele e dá a estabilidade de 12 meses no emprego. Então, existe ainda algumas garantias que a lei estabelece, no caso da Previdência, no caso do funcionário rural, que tem uma lei específica que trata do período de deslocamento. Então, ainda existe um mar a atravessar por conta dessa preocupação do empregador no direito dele de oferecer um bom transporte, né? E ele tentar dizer, olha, eu ofereço um bom transporte, eu não tenho outra forma. Mas ainda, por lado do empregado, também tem aquele
aquela questão, ele se desloca, ele tem que levantar mais cedo, se ele pega às 7 da manhã, ele tem que estar às 6 horas no ponto, né? E da mesma forma no final, ele é pego lá às 6 horas, ele deve chegar em casa, ele vai chegar às 7, 7h30, porque tem que pegar todos os empregados, né, para chegar cada um ao seu destino no final. Então ainda vai haver muita discussão a respeito desse direito. Então você entenda, né, a CLT já garante esse direito, né, do empregado desde lá do artigo 4º, que estabelece que o tempo de exposição é tempo de hora extra, não tem como fugir. Legal, tá ficando claro o assunto aí para mim, espero que para a audiência também. Falando na audiência, você que está nos ouvindo, lembre-se de separar um minutinho para curtir esse episódio, avaliar esse episódio para que a gente continue produzindo conteúdos legais para você, né? Estamos no Spotify, no Deezer, na Apple e Google Podcasts, também no YouTube, então fique à vontade para consumir o nosso conteúdo. Hoje falando sobre horas in itinere com o Dr. Elton Luiz. Seguindo aqui a nossa pauta, doutor, eu tenho sempre... o propósito do Juriscast é ajudar, né? Ajudar os advogados a evoluírem em suas carreiras. Então, pensando aqui, né, colocando aqui o sapato aí de um gestor jurídico, né, por exemplo, de alguém que trabalha aí no jurídico de uma empresa, de um departamento jurídico, provavelmente, normalmente como polo passivo, né, em casos desse tipo in itinere, qual a sua dica para que as empresas, né, tenham mais sucesso em eventuais casos relacionados ao tema de horas in itinere? Pois é, aí, Facchini, o patrão teria que se preocupar em se estabelecer um cartão ponto à entrada, na hora que ele é pego do ponto, né, o empregado é pego no ponto, ele entrou, ele passa na catraca, a catraca registra esse horário dele. E aí ela se limita dentro da jornada de 8 horas, tá? Então não tem como fugir, o restante vai ser hora extra. Outra forma que seria interessante para o patrão seria através de convenção coletiva, se estabelecer através do sindicato, estabelecer uma convenção coletiva de trabalho, qual é o período de percurso. Olha, nós vamos combinar aqui 1 hora de ida e 1 hora de retorno, embora haja algumas discrepância, alguns 15 minutos para lá, para cá, porém, estabelecendo convenção coletiva, ele vai pagar em cima do que está na convenção. Então, o juiz vai ser razoável na hora da interpretação, né, e vai aplicar a convenção coletiva. Então, seria essa forma mais interessante e inteligente para o patrão se precaver de um pagamento futuro de horas in itinere aí durante 5 anos, onde a Justiça do Trabalho garante o direito do empregado aos 5 anos. Isso vai acumular, vai dar um passivo muito grande. Então, ele se estabelece através de uma convenção coletiva, coloque lá o período médio que eles entendem, patrão e empregado, e paga-se aquelas horas e ponto final, né? Ou então, ele estabelecer turnos de horário, que eu acho que é um pouco mais difícil, porque não tem como fugir de 8 horas, é muito difícil, a exemplo do camarada que faz o trabalho em estrada rural, né? Então não tem como fugir, o deslocamento vai acontecer tanto na ida como no retorno e não vai dar para ficar dentro das 8 horas. Eu acho que o caminho mais correto aí é a convenção coletiva e o banco de horas, que seria uma opção quando o trabalho fosse específico. Vamos supor aí uma empresa que vai trabalhar durante 1 ano, então ele estabelece, olha, eu vou estabelecer um banco de horas aqui, né? O trabalho vai haver nesse período e depois vocês vão ter aí a liberdade de usufruir do descanso, né? Agora, quando o trabalho geral, intenso, por mais de ano, aí não tem como usar o banco de horas, tá? Então essa é a minha dica aí para o empregador se garantir e evitar um passivo lá no futuro. Legal, tá aí dicas para você mitigar o seu risco trabalhista com o tema de horas in itinere. Então, falando aqui do gestor jurídico da empresa, trouxemos aí algumas dicas, mas considerando aí que pode ser que hajam aí nas cidades ou nas proximidades de quem está nos ouvindo empresas com esse tipo de característica, né, que precisem de funcionários que passam por trabalham distante aí, digamos assim, do seu local de trabalho, moram distante do seu local de trabalho,
pode ser que a gente tenha aqui também oportunidade para escritórios de advocacia, para que advogados tornem-se aí, quem sabe, o polo ativo, ajudem aí esses colaboradores a reivindicarem seus direitos. E neste caso, eu queria pedir da mesma forma para que você, doutor, nos desse algumas dicas para que advogados que se encontrarem nesta situação ou que perceberem a oportunidade de ajudar pessoas que passem por esse tipo de situação, aproveitem melhor essas oportunidades. O que você diria aí para esse tipo de advogado? Bom, o advogado trabalhista que defende as causas do trabalhador, ele tem que se garantir pelo ônus da prova, né? Então ele tem que provar o fato constitutivo do direito dele. Qual é? Se pegando na súmula 90, né, que o local expedido pelo empregado é de difícil acesso, né? Não tem o ônibus ali de urbano que permita a ele se deslocar, né? E o horário seja incompatível. Uma vez ele observado que o empregado fecha esses requisitos da súmula 90, ele tem grande êxito na ação, tá bom? Então, penso que dessa forma, o advogado, na hora de entrevistar o seu cliente, ele deve tomar esse cuidado. Você é transportado por ônibus da empresa? Sim. O local é de difícil acesso, você não tem como ir de outra forma? Não tem. Então, o horário tem transporte público regular? Tem, porém o horário que eu faço não bate com o horário do ônibus da empresa. A empresa me exige que eu esteja no ponto 6 da manhã, e 6 da manhã não tenho transporte público. Então aí ele se garante e as horas em itinerário ele acaba por receber, né? Agora fica assim, ainda vai se discutir muito, Facchini, com referência a esse artigo 58, que tirou a hora em itinerário, né? O artigo 58 foi extirpado, esse direito aí está sendo balizado pela súmula do TST, ainda vai ter muita jurisprudência, muita doutrina sobre isso, e eu tomei o cuidado de ver bastante matéria sobre isso. Realmente ainda estão, né, passados 2 anos, ainda estão se apegando na súmula 90 para fixar as horas em itinerário, tá? Mesmo porque ainda há direitos fundamentais, a Previdência aí é o exemplo clássico. Sim. Se o período de trajeto é entendido como acidente do trabalho, né, então como é que fica? Não tem como a empresa falar, você venha de moto ou venha com o seu próprio carro. Ele sofreu um acidente no trajeto, a empresa é obrigada a pagar. Então aí que vem a questão. A empresa então pensa assim, bom, como eu tenho lá 20, 30 funcionários, é melhor eu deslocar um ônibus para me garantir desse problema de acidente, que hoje é muito comum, né, principalmente de moto, que o empregado vai tentar se locomover por um meio mais barato, e aí o risco da empresa ter que arcar com o período em que o empregado vai ficar em estabilidade de 12 meses após o acidente. Então, por esse lado, a empresa, para ela é inteligente, é interessante ter uma locomoção, colocar esse povo ali dentro e estabelecer, através da convenção coletiva, um determinado horário de itinerário, né, para se evitar uma condenação futura que pode criar um passivo muito grande para a empresa. Maravilha! Infelizmente estamos chegando ao final do nosso papo e, como de costume, eu gosto de pedir aqui para o nosso especialista que nos dê algumas dicas para quem deseja estudar o tema, quem deseja conhecer um pouco mais sobre o tema, para quem gostaria de se aprofundar nessa temática, né? O que você recomenda, doutor, para quem quer buscar mais informação sobre esse tema? O senhor tem alguma bibliografia, algum curso, alguma indicação para dar para quem se vê nesse momento? Olha, para o advogado do empregado, a gente orienta aí a LTR, que é uma revista mensal muito interessante, que traz não só a doutrina, a legislação, como também a jurisprudência. É uma revista muito interessante, inteligente, né, onde vários doutrinadores renomados, advogados, juízes de vários tribunais assinam e colocam matérias pertinentes à Justiça do Trabalho. E o empregador aí vejo que seria interessante o acompanhamento jurisprudencial nesse momento, né? Aí analisar o que o TST está entendendo, o que o STF vai julgar com referência a isso, e é muito sui generis, vai depender de cada caso,
né? Como você citou, a usina, o direito é bom senso. Se a empresa é uma usina, não tem como ela deixar de obrigar que o empregado se desloque através da condução fornecida. Então, vai depender muito de caso a caso, tá? E veja assim, o empregador se mantenha informado através da decisão dos nossos tribunais e o advogado do empregado, uma LTR é uma boa medida, é uma boa revista que vai te deixar atualizado de tudo que acontece no âmbito trabalhista. Legal, muito obrigado. Este foi o Dr. Elton Luiz falando com a gente sobre horas, Inetinere, compartilhando com a gente seu vasto conhecimento aí sobre o tema. Dr. Elton, muito obrigado por dedicar um pouco aí do seu tempo para compartilhar aqui com a gente, com a audiência do Juriscast. Valeu, Facchini, estou à sua disposição. Vai surgir mais temas importantes aí que você queira trocar ideia e para que a gente possa apresentar alguma coisa que ajude, né, o profissional ou até o administrador da empresa na área trabalhista. Estou à sua disposição, foi um prazer imenso fazer parte do seu trabalho. Legal, muito obrigado novamente, obrigado também a cada um de vocês, aos entusiastas aí da inteligência jurídica que nos acompanharam até o final de mais um episódio do Juriscast. Lembre-se aí, se você puder, dedicar um minutinho do seu tempo para avaliar e comentar esse episódio aqui, indicá-lo ou recomendá-lo aí para seus colegas advogados. E o mais importante, continuar acompanhando aí o Juriscast, seguir o Juriscast, porque a cada semana a gente tem um novo episódio. E ficamos por aqui, nos vemos na próxima semana, no próximo episódio aí do Juriscast, o seu podcast jurídico. Tchau! Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento da ProJuris, líder no desenvolvimento de software jurídico para departamentos jurídicos de grandes empresas e escritórios de advocacia. Conheça mais em projuris.com.br.